Muchas gracias y bienvenido a nuestro país, a la República Argentina. Si tuviera que definir el plan que han resuelto en Río de Janeiro para terminar o por lo menos disminuir la delincuencia, ¿cómo lo definiria? Eu acho que a polícia ela precisa readquirir a confiança na sociedade. A sociedade se afastou da polícia e a polícia se afastou da sociedade, porque nós tínhamos anteriormente uma polícia que ia nesses lugares fazer guerra. Ela não ia prestar serviço. É isso que a gente busca fazer, é entrar nesses lugares e ali permanecer. E permanecendo com uma outra postura, passar confiança para as pessoas. E na medida em que você faz isso repetidas vezes, você muda uma cultura. Você consegue fazer com que polícia e sociedade conversem, polícia e sociedade troquem experiências e, sobretudo, informações. Isso é o que nós buscamos fazer no Rio de Janeiro através das áreas que a gente entra para pacificar. É desenvolver essa relação. ¿Cómo han logrado que eso suceda, digamos? ¿Cómo fue el proceso para que la gente vuelva a recuperar la confianza en la seguridad? Atitude. O policial, 24 horas dentro daquele lugar, com uma atitude receptiva, com uma atitude de quem quer conversar com as pessoas. No momento que você faz isso um dia, uma semana, um mês, um ano, as pessoas que estão naquela região, vendo este policial com essa postura, eles vão mudando e essa troca vai ficando cada vez mais rica. Então não há mágica, há que se apresentar para a sociedade de uma outra forma. E isso é um processo, isso não se consegue amanhã. Isto é um processo, nós estamos nesse processo há 4 anos. Então nós já temos áreas onde isso está sacramentado. E nós temos áreas onde entramos recentemente, onde ainda existe uma desconfiança entre polícia e a sociedade. Mas eu entendo que isto é uma caminhada, isto é um processo. ¿La población en algún punto confiaba más quizá en los narcotraficantes que en la propia policía? Eu acredito, eles podem até dizer que sim, mas eu acredito que não. É que quando a sociedade que está sob o comando de um déspota, sob o comando arbitrário, ela não vai dizer outra coisa senão isso. Eles não tinham nem coragem de manifestar-se. E quando se manifestavam, obviamente, tinham que dizer que estava melhor como antes. Mas eu duvido que uma mãe, que um pai, que um chefe de família, que vai levar seu filho numa escola, veja na porta dessa escola uma pessoa com um fuzil. Eu duvido que isso seja bom para alguém. Mas só que esse pai e essa mãe, eles não podiam falar, não podiam fazer qualquer tipo de reação, porque viviam dentro de um estado paralelo. Viviam sobre um comando despótico, sobre um comando de uma pessoa totalmente arbitrária, e era ela que resolvia os conflitos ali. Por isso o silêncio. ¿Eso lo han podido resolver, por ejemplo, en lugares como Rosinia o Ciudad de Dios? Sim. Cidade de Deus, particularmente, é uma relação que está hoje sacramentada. Graças a Deus, Cidade de Deus está sacramentada. Rocinha está indo muito bem, mas ainda estamos nesse processo de conhecimento entre polícia y a sociedad. Hay un tema fundamental que tiene que ver con los recursos, con el dinero para poder que la policía sea bien paga y demás. ¿Cómo han logrado resolver esa cuestión? Bom, como houve uma priorização, como o governo estabeleceu prioridade por segurança pública, os policiais ao longo desses 8 anos receberam mais de 120% de aumento. Toda a academia, a escola, a capacitação e a formação deles foi mudada. Os coches, as patrulhas, todas elas são novas e terceirizadas. Então um policial sempre tem também um equipamento novo ao seu alcance. Então nós entendemos que você não pode somente fazer com que melhore a autoestima do policial pela questão de salário. Você tem que capacitar esse policial e você tem que fazer ações que mostrem para ele que o Estado se preocupa com ele. Que o Estado está disposto a fazer com que essa profissão seja valorizada. E isso você faz com aumento salarial, você faz com cursos à distância, você faz fazendo com que esse policial volte para a academia, você faz entregando equipamentos em condições para ele trabalhar. ¿Tuvieron el apoyo del sector privado para poder lograr esta cuestión? Sem dúvida nenhuma. Esse projeto conta com a colaboração financeira do setor privado, conta com um grande empresário carioca, Ike Batista,
um grupo OGX, que é um grupo de petróleo, onde ele dá 20 milhões de reais por ano ao programa das unidades de polícia pacificadora. Sem dúvida nenhuma. Ele mais a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro também contribuem. Cuando le tocó asumir en su cargo, en su rol, ¿tenía noción clara de lo que se iba a encontrar o puede contarnos algo que lo haya sorprendido realmente de lo que terminó observando? Eu conhecia muito bem o Rio de Janeiro, eu já trabalhava pela Polícia Federal há 3 anos no Rio de Janeiro, eu tinha verdadeira noção e nada hoje me surpreende com relação à violência, infelizmente. ¿Cómo se preparan entonces ahora para la próxima Copa del Mundo y para los Juegos Olímpicos? ¿Todo esto ha influido? O que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro não é preparando o Rio de Janeiro para eventos. Nós temos que preparar o Rio de Janeiro para o cidadão. Nós temos que ter uma política clara, objetiva, mensurável, com resultados para o cidadão. É isso que nós estamos fazendo. E com o estabelecimento de uma política para o cidadão fica muito mais fácil você ver o que você precisa ou para a Copa do Mundo, para Jogos Olímpicos ou para a Copa das Confederações. Não adianta simplesmente encher a cidade de polícia e depois o evento vai embora, você esvazia a cidade de polícia e a cidade fica com o problema. Você tem que resolver o problema da cidade, o problema do cidadão. E aí sim agregar alguma coisa a mais para esses eventos. La última. ¿Cree que la Argentina o la provincia de Buenos Aires puede replicar el modelo de Río de Janeiro? ¿Hay cuestiones para copiar? Eu acho que não, eu acho que pode. O exemplo do Rio de Janeiro é muito peculiar, é muito especial. Eu acho que dificilmente no mundo nós temos alguma situação parecida com o Rio de Janeiro, mas como todo o projeto, algumas coisas podem ser utilizadas. Muchas gracias. Eu que agradeço, um abraço.